Livro do profeta Jeremias, capítulo 16, versículos 10 a 21. Quando você anunciar a este povo todas estas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que nem vocês nem seus pais conheceram. Ali vocês servirão a outros deuses dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado. Pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre os caminhos deles. Eles não conseguem se esconder de mim, e a iniquidade deles não se encobre aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Esses não são deuses de verdade. Portanto, eis que lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 15 de dezembro de 2023. É uma sexta-feira. O final de semana chegou. Hoje é seu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial, meu irmão e minha irmã, que seja um dia, como diz a palavra, Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, que seja assim. Que você se alegre, se regozije na presença do Senhor, tá bom? E aí, você também que, como eu, completa mais um dia de vida. Hoje, 15 de dezembro, que Deus aí nos abençoe, né? Também de uma forma especial, nos dê força, renove as nossas forças, como está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas para isso nós precisamos esperar no Senhor.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que o Senhor nos abençoe com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Que o Senhor nos abençoe com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Que Deus nos abençoe nessa sexta-feira com gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, meu irmão e minha irmã, que eu e você nessa sexta-feira, 15 de dezembro, demos graças ao Senhor. Não importa que nós possamos dar graças ao Senhor nesta sexta-feira, tá bom? Deus nos abençoe também nesse dia com a sua companhia e a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? E que o Senhor também nos abençoe com a sua provisão e a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, não faltará, nada faltará. Nada faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Que seja assim, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a sua novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19. O Senhor diz: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O Senhor põe, meu irmão e minha irmã. Tenho certeza disso, porque Ele tem colocado um caminho no deserto e rios nos lugares áridos na minha vida e na tua vida também. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe com a sua luz. João capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ah, meu irmão e minha irmã, que essa luz aqueça os nossos corações, ilumine a nossa mente e nos leve a tomar as decisões certas, tá bom? Deus nos abençoe nessa manhã também com a sua paz. O Senhor Jesus também falou aos discípulos ali em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essa paz encha o meu coração, o teu coração,
e possamos transportar essa paz onde quer que nós estejamos, para onde quer que nós vamos, que nós possamos aí levar essa paz conosco. Que Deus nos abençoe com perseverança. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. O profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, ou seja, Ele faz os meus pés ligeiros como os das corças e me faz andar altaneiramente. Dessa forma, meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos abençoe com confiança. Salmo 56, versículo 3, o salmista diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. E seja assim, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com o seu amor. João capítulo 15, versículo 12, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos e diz para mim e para você: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quase que escapou, meu irmão e minha irmã, mas eu me lembrei na hora. Hoje eu não peguei cola não, hoje foi de cor. E é isso, que esse amor invada os nossos corações nesse dia, tá bom? E o texto da meditação de hoje que nós lemos é um texto duro, né? É um texto bastante duro aí. E ele vem da nossa irmã Teresa, lá do estado do Illinois, nos Estados Unidos. A Teresa tem informações aqui sobre ela. Ela é professora aposentada e diretora de creche que trabalha pela revitalização da sua comunidade. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Olha aí a carinha da Teresa. Tá ela aí. E aí ela traz essa meditação em Jeremias capítulo 16, cujo título é O que quer que o amanhã traga. E a epígrafe é o versículo 10 de Jeremias 16 que eu já li. Por que o Senhor nos ameaça com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então, ela vai contar o seu testemunho, mas vamos falar aqui do contexto do texto, né, de Jeremias 16. Você já deve saber que a época do profeta Jeremias, do seu ministério, é ali o que a gente chama de pré-exílio e exílio, né? Ou seja, um pouco antes do exílio da Babilônia, Jeremias está falando ao povo, né? E no exílio da Babilônia, Jeremias continua falando ao povo. Esse é o tempo de ministério de Jeremias. E aqui no capítulo 16, eu te convido a ler, né, se você tem essa oportunidade, desde o versículo 1, em que o Senhor vai falando com Jeremias acerca do exílio da Babilônia que aconteceria, né? E ele vai falando para o povo que haveria o exílio, e outros profetas à época diziam que não, que Deus ia livrar e tal.
Mas o exílio da Babilônia, você que já leu aí o Antigo Testamento, que você que conhece a história, sabe que o exílio da Babilônia é a pedagogia de Deus. Esse Deus que é Pai, esse Deus que é mestre, que é professor e que quer o melhor para o seu povo, né? Se não fosse o exílio da Babilônia, o povo não se arrependeria dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões. Então, assim como o pai coloca a criança de castigo ali, né, na cadeirinha para poder refletir sobre o que fez, né? É isso que Deus aqui está fazendo com o povo e está falando aqui através de Jeremias no capítulo 16. E aí o versículo 10, né, é aí o Senhor dizendo, né, o Senhor dizendo aqui para Jeremias: quando você anunciar a este povo todas estas palavras, né? Que palavras? Né? Versículo 9 do capítulo 16 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Ou seja, Deus dizendo: sou eu que vou fazer cessar a alegria de vocês. Isso é didático, gente, isso é pedagógico. E aí, quando você anunciar a este povo todas estas palavras, versículo 10, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então, quando o povo questionasse, viria a resposta. Verso 11, então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Lembrando que esse povo é o povo que tem toda uma história de libertação, né? A libertação do Egito. É o povo que viu o Mar Vermelho e se abriu, que pra gente é filme, né? Lá o Moisés. Eu gosto do Moisés lá, o Charlton Heston, né? Que minha tia Rita, a mãe da Fátima, que minha prima, amava esse ator, né? Ele e o Kirk Douglas, que é o pai do Michael Douglas, né? Que era muito mais bonito que o Michael Douglas, né? Naquela época que não tinha nada de harmonização facial, dessas coisas que existem hoje. O ator e a atriz eram bonitos de verdade, né? Então, minha tia Rita amava. E aí, esse Moisés aí, que era o Charlton Heston, o que para nós é filme, né? Para esse povo era verdade. Então, esse povo que viu todos esses milagres abandonou a Deus, né? Abandonou o Senhor. E aí, aqui, Deus está falando através de Jeremias: eles me abandonaram. E é por isso que no versículo 14 vai dizer o seguinte, e no versículo 12 diz que eles fizeram isso segundo a dureza do seu coração maligno para não me dar ouvidos, Deus está dizendo, né? Portanto, eu os lançarei fora dessa terra, né? E diz: eu não terei misericórdia de vocês. Agora, o legal é que esse Deus que está dizendo não terei misericórdia de vocês, né? Logo depois, é o pai mesmo que briga e diz: olha, né? Logo depois, no versículo 14, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Pelo contrário, se dirá:
tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado. Pois eu os farei voltar para a sua terra que dei aos seus pais. Ou seja, é mesmo, né? O pai que coloca a criança de castigo para ela refletir, mas depois que ela sai do castigo, o pai dá um presente, né? Ela passa a se comportar direitinho e o pai dá um presente. É muito legal, né? Então, o mesmo Deus que os libertou do Egito, é o mesmo Deus que os vai libertar da terra do norte, e a terra do norte era a Babilônia. E vai fazer, né, ele fez, né, com que eles retornassem para a sua terra, tá? Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos aprender com essa pedagogia de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez, né? Essa geração de hoje, cujos pais não chamaram atenção, né? Fizeram tudo que a criança queria. Gente, eu não sei vocês, mas eu não vejo mais as crianças fazendo aquela, sabe, ainda ficava com a vergonha antigamente, quando via as crianças se jogando no chão. Mas eu quero! E a mãe e o pai diziam: eu não vou dar. Eu não tenho condição, eu não vou dar. E a criança: mas eu quero. Eu já ficava, né? Eu falava: meu Deus, por que não dá umas lambadas nessa criança, gente? Hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu não vejo mais criança se jogar no chão e dizer eu quero. Entendeu? Eu vejo pai e mãe ir lá comprar na hora o que a criança quer, para evitar o escândalo na rua. Entendeu? Ah, você quer, filhinho? Vem cá, toma. E aí, o resultado disso vem, né? Vem depois na vida adulta. Então, muita gente hoje lê a Bíblia e não entende essa pedagogia de Deus porque ou, né, não foi mais criado dessa forma, de ser colocado sim na cadeirinha do castigo, né, de tomar a palmadinha sim, né? Ou o pior, o que eu estava conversando com uma amiga minha ontem, né? Pessoas da minha idade, né? Ou mais velhas, pessoas com 50 anos, eu tenho 52, com 50, com 60, que se tornaram extremamente egoístas, né? Que tem que ser o que elas querem. Tem que ser o que elas querem. Se não for o que elas querem, elas fazem bico, né? Tá? Seja no trabalho, seja na comunidade fé, né? Se a gente traz uma palavra dura desse jeito aqui, né? Como a nossa irmã Tereza trouxe hoje, poxa, que é isso? A Alessandra está falando palavra dura? Está falando que Deus castiga? Que Deus coloca na cadeirinha do castigo? Se a gente precisar, ele coloca. Pois é, ele colocou o povo de Israel aqui no Antigo Testamento, né? O Jesus que diz, né? Você precisa amar o seu inimigo, você precisa tirar essa guerra de dentro de você, né? Você está passando pela situação difícil, essa situação difícil vai te fazer crescer. Não é castigo, esse Deus malvado, não. São situações situações difíceis e enfrentamentos que nos fazem crescer. Então, meu irmão e minha irmã, que nessa manhã, né, assim como a Tereza vai contar a experiência dela, quantas experiências difíceis eu passei e ainda tenho passado, né? Passei por uma ontem, né? E o Senhor
ali agiu de maneira grande e poderosa. Se não fosse a situação difícil, como eu ia ver a ação do Senhor grandiosa e poderosa na minha vida? Tá certo? E você também, sabe? E a partir disso, o Senhor aumenta a nossa fé. O Senhor acrescenta a nossa fé. O Senhor nos enche de esperança. O Senhor nos enche de força. Como diz o Abacuque, o Senhor nos faz andar altaneiramente, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas. Ou seja, eu olho para um lado, eu olho para o outro e não tem nada. E Deus coloca uma alegria no meu coração e no teu coração. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor Deus é minha força. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Tá bom? E Ele está com a Teresa. Diz ela: você tem uma forma agressiva de câncer de mama. Ouvi as palavras do médico, mas não sabia como processar a informação. O médico disse isso para ela, né? Você tem uma forma agressiva de câncer de mama. O câncer trouxe emoções aterrorizantes e um futuro sombrio em 2015. Apesar da minha fé, senti um medo avassalador que parecia me paralisar, algo que nunca havia experimentado. Então fiz a única coisa que podia fazer com essa notícia assustadora. Voltei-me para Deus e para as Escrituras. Enquanto eu estudava a Bíblia, Deus se fez presente. Noite após noite eu encontrava consolo na palavra. Até as Escrituras que li muitas vezes assumiram um significado novo e cheio de esperança. A oração de confiança de Jeremias em Deus: ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu refúgio em tempos de angústia, que é o versículo 19. Agora se tornou minha. Ouvir a palavra de Deus nas Escrituras me deu paz de que tanto precisava e, por fim, meu medo deu lugar a uma calma surpreendente. Depois da cirurgia, quimioterapia e radioterapia, continuo livre do câncer, mas o amanhã é incerto. No entanto, sabemos que Deus guarda nossos amanhãs. Quando me voltei para as Escrituras, em meu tempo de medo, Deus se fez presente. E o que eu descobri acabou transformando meu medo em fé e minhas preocupações em uma confiança mais clara em Deus, seja lá o que o amanhã trouxer. Vamos orar com a Teresa? Pai Celestial, obrigada por tua promessa de nunca nos deixar ou nos abandonar. Conceda paz e conforto àqueles que sofrem de doenças que ameaçam a vida. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje: quando eu me voltar para as Escrituras, Deus se fará presente. É isso. Oremos por pacientes com câncer. Pai, nessa manhã nós oramos por todos os pacientes com câncer, Pai. Injeta-lhes fé, injeta-lhes gratidão, o teu amor, a tua novidade, a tua renovação de forças, a fé, a alegria, a novidade, Senhor. Ah, Deus, a confiança, a paz, a luz, tudo que nós falamos aqui através dos versículos, injeta-lhes, Senhor, que elas, a tua companhia, a tua vitória, a tua provisão, a tua tranquilidade, que cada um perceba a tua presença
junto a si, Pai. É o que eu te peço nessa manhã. E também aproveito para te agradecer por todos os aniversariantes desse 15 de dezembro. Senhor, abençoa, Pai, profundamente. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente sexta-feira, excelente fim de semana. Deus te abençoe. Amém.